O tema da saúde mental vai ser trazido de uma maneira prática, com coisas que vocês podem de fato usar no dia a dia, tá bom? 5 anos atrás, ou talvez até um pouco antes, assim, tipo 2, 3 anos atrás, ninguém falava tanto disso. Mas, o que aconteceu quando a gente entrou na tal da pandemia, graças a Deus foi embora, né? Nós paramos o corpo, ficou muito mais parado dentro de casa e tal, e aceleramos a mente. Isso daí, a gente acelerou o processo, na verdade, de entrada em certas condições mentais que não são boas pra gente, como o estresse crônico, a ansiedade, a depressão e outras coisas mais. Então, a gente deu uma piorada nessa condição, por isso que esse tema, ele aflorou desse jeito, e a gente tem que cuidar ainda melhor disso, né? Por que a condição de saúde mental piorou muito durante a pandemia? Porque nós nos isolamos. Nós não fomos feitos biologicamente para vivermos isolados. Precisamos do apoio um do outro. Então, sempre que você precisar de apoio, busque. Isso vai te ajudar muito. E sempre que você puder dar o apoio para alguém, faça isso. Falar e poder ser ouvido por outra pessoa é algo impressionante como é forte para nossa saúde mental, como nos ajuda, tá? Primeira lição para todo mundo aqui. O mundo que você experimenta é você que faz. E a gente vai entender esse caminho. Muito da nossa problema de saúde mental vem da forma com que a gente pensa. Que tal então entender como cuidar melhor da nossa mente, mesmo vivendo nesse mundo? Porque daí você pode perguntar pra mim, você fala assim, legal, você vai lá meditar no templo da montanha, então quer dizer que esse é o caminho? É isso que precisa fazer? Eu falo, não é isso, gente. A grande questão é como é que a gente consegue treinar a mente para conseguir manter o estado de quietude mesmo no caos. Aliás, treinar a mente não significa que a gente vai acalmar ela, querer desestressar, querer controlar pensamento, diminuir pensamento. Se eu tenho muito pensamento ou pouco pensamento, não importa. A única coisa que a gente vai fazer é observar o pensamento. O que eu trouxe aqui? Ciência mais experiência. Ciência na prática. Existe um modelo neurocientífico, foi criado aí por cientistas, mais médicos e tal, que a gente pegou e transformou para poder aplicar nas empresas, para fazer sentido. Porque as coisas estão ligadas. E como é que funciona? O que a gente faz? Primeira coisa, quando a gente está promovendo saúde mental, a gente está falando de um estado de alta performance. Só que o problema de alta performance hoje em dia é que as pessoas vê essa palavra, acham que não, tem que fazer mais rápido, ser mais maluco, gastar mais energia, ficar trabalhando até mais tarde, quando na verdade não. O estado real de alta performance é o estado de saúde mental elevada, que é o quê? Não é no desespero, não é super ansioso, eu tô relaxado. Quando eu tenho acesso a toda a minha mente, eu consigo perceber pensamento, eu consigo lidar com pensamento punitivo, né, negativo, eu consigo agradecer, ter gratidão, eu consigo ouvir outra pessoa e ajudar ela, dar suporte. Eu consigo perceber que eu preciso de ajuda e pedir, eu preciso estar relaxado, né? E quando a gente está falando disso, a gente então vai falar de otimizar o sistema corpo-cérebro e desenvolver habilidades e competências novas para lidar com a saúde mental. Por exemplo, a gente aqui fala muito de gestão do tempo, mas hoje, para a gente ter boa performance, precisa fazer gestão da atenção. Gestão da atenção é algo que vai trazer mais equilíbrio mental para você. Por quê? Não dá mais para a gente fazer só gestão do tempo. Gestão do tempo, por exemplo, é um monte de tarefa. Eu tenho que organizar minhas tarefas, mas elas acontecem, às vezes, juntas, com um monte de estímulo. Gente, se eu não conseguir gerir a minha atenção, eu começo a ter mais estresse. Mais estresse, menos saúde mental. Primeiro insight do dia aqui, estado fisiológico relaxado. Toda vez que eu me perceber com excesso de coisa, ansioso, preocupado e tal, eu não estou em alta performance. Eu possivelmente estou gerando mais estresse e trazendo para a mente só cansaço, ao invés de fazer bem aquilo que eu poderia fazer, tá? Ou fazer melhor aquilo que eu poderia fazer. E quando a gente está em estresse crônico, eu começo a perder saúde. Eu começo a ter morte de neurônio, que é a célula do cérebro, e perder memória. Aí é a hora que a gente começa a se estressar com mais facilidade, não consegue perceber o estado interno, não consigo perceber nem se eu tô com fome às vezes direito, não acordo bem. Então tudo isso aqui é problemático, tá? Gente, regras da mente. Eu vou trazer algumas coisas práticas para vocês aqui, ó. Primeira coisa, tudo que é esperado tende a ser realizado. A expectativa pode criar realidade, e se alguém espera sentir dor, é provável que sinta, mesmo que o estímulo não seja doloroso. Você vê a força da mente. Então, assim, o que você pode fazer com isso? Primeira coisa, toda vez que eu vou entrar, por exemplo, num treinamento, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu faço no dia a dia e tal, eu tenho um pensamento que roda aqui, que é o quê? Sempre dá certo. Por mais que tenha problemas, às vezes, o microfone mutou, então as pessoas entram em desespero, certo? Muitas vezes, nossa, não era pra fazer isso, acharam que era coisa perfeita. Não.
Acontece. Então eu já entro com isso. Funciona. A gente tem que aprender como fazer isso. Então sempre que você vai entrar numa situação já com um pensamento pré-determinado que vai acontecer, isso pode alterar a forma da realidade, você pode alterar um pouco da sua saúde mental, você ficar muito negativa. Então começa a perceber, pessoal, antes de você fazer qualquer coisa, o que você pensou? O que você está falando para você mesmo ou você mesmo? Segunda coisa, se você botar para lutar a mente consciente com a mente inconsciente, o inconsciente vence sempre. Sempre. Então ela é muito mais poderosa e supera todas as tentativas da mente consciente tentar controlar algo. O que isso significa agora? Que a gente tem que cuidar do emocional. Controlar pensamento é impossível. Mas o que dá para fazer? Dá para a gente mudar o nosso estado emocional. A nossa mente ela processa muito dado. Embora você não perceba, a cada 10 mil pensamentos, vamos dizer assim, 10 mil processos mentais, um é no consciente, o resto é tudo no inconsciente. E aí ela processa muita coisa. Só que ela não consegue jogar tudo na mente consciente, que não tem tanto espaço. O que ela faz? Ela joga em forma de emoção. A emoção é, na verdade, um resultante de um processo mental, de um processamento que ela jogou no teu corpo, para você perceber. Então, assim, se você começa a trabalhar com isso, melhor. Dá para mudar o estado emocional? Dá. Então você pode ir, recorrer a outras pessoas, mas ao mesmo tempo fazer algo que modifique. Porque pessoa que sente gratidão, pessoa que está no positivo, não tem pensamento negativo de raiva e ódio. Pessoa que está negativa, essa pode ter recorrência muito de pensamentos negativos, de comparação com o outro, pensamento punitivo. Então muda o estado emocional e você vai ajudar a mente inconsciente a trazer pensamentos positivos aí para a mente consciente. Ou seja, se eu quero ter mais saúde mental, mais saúde física, mais saúde emocional, que seja, eu preciso observar os meus hábitos. E a gente tem uma série de hábitos que são negativos para a nossa saúde. E a gente precisa começar a mudá-los. Por isso que é difícil, às vezes, por exemplo, não consigo meditar, por exemplo, tá? Por quê? Precisa virar um hábito. Você é resultado dos seus hábitos. 40% das ações diárias são hábitos, tá? Ou mais até. E hábitos positivos existem, são formas inteligentes da gente economizar tempo e energia para o corpo, para o cérebro, que seja. Já hábitos negativos, comportamentos que vão drenar a vitalidade, a produtividade, o bem-estar e vão conduzir a ciclos viciosos de esforço e frustração. Eu faço alguma coisa, tenho esforço e me frustro no fim. E não consigo sair disso. Então eles tendem a desperdiçar recursos valiosos o tempo inteiro. Tempo, energia mental, energia emocional e vão impactar a saúde negativamente. A maioria dos problemas que a gente tem de saúde mental, de ansiedade, etc., vem dos nossos hábitos, de ações automáticas. Então, qual é a minha pergunta para vocês dessa autoanálise? Qual é o hábito que você gostaria de mudar? Ou mudar, ou seja, não ter mais aquele hábito, ou criar um hábito novo. Qual é o primeiro passo? Qual é o gatilho? O que você faz em primeiro lugar? O que te chama a atenção para você começar? E qual a recompensa? A ação você sabe, né? E eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha, de alguma maneira, ajudado vocês aí no dia a dia. Muito obrigado.